Quando eles estavam fazendo Outlast, eles não estavam fazendo um jogo de terror. Eles estavam revelando algo que as pessoas fingem não ver. Isso aqui não é simplesmente mais um jogo com monstros e sustos baratos. Isso, na verdade, é um reflexo distorcido da realidade. O hospital, os experimentos, as vítimas esquecidas. Tudo isso simplesmente parece ser absurdo demais pra ser real. Mas o mais assustador é quando você descobre que tudo realmente foi. Hoje eu vou te mostrar o porquê de Outlast ser considerado o maior jogo de terror de todos os tempos. Então eu te convido a embarcar nessa jornada comigo e destrinchar cada camada dessa história completamente bizarra e perfeita. Dito isso, eu queria pedir pra você se ajeitar, pegar uma pipoquinha, um suquinho e, por fim, hoje eu vou te mostrar que o terror de Outlast aconteceu na vida real. Aqui você é Miles Upshur, um jornalista investigativo. Te mandaram uma dica anônima. E você foi. É claro que foi. E o local? Um asilo psiquiátrico chamado Mount Massive, administrado por uma empresa chamada Murkoff. Mas logo na chegada, tudo parece errado. A entrada tá aberta, as luzes apagadas e nenhuma alma viva para te recepcionar. Só que mesmo assim, você entra. A porta fecha sozinha atrás de você. E a partir desse momento, você não tem mais controle sobre nada. E esse é só o começo do terror. Você vai andar por corredores escuros, iluminados apenas por uma luz verde da visão noturna, e de repente, tudo muda. Corpos mutilados, sangue nas paredes, médicos despedaçados e, o mais perturbador, sobreviventes. Sim, eles estão vivos. O problema é que você começa a escutar sussurros, rugidos, passos, gritos abafados, e o medo ele acaba se transformando em paranoia. Você já não sabe mais o que é som ambiente e o que tá dentro da sua cabeça. A partir daqui, o jogo ele não quer mais só te assustar, ele vai querer fazer você desligar. Mas você não desliga, porque quanto mais você anda, mais você precisa entender por que aquilo tudo tá acontecendo, o que fizeram com essas pessoas, quem soltou os pacientes, quem ainda tá vivo lá dentro. E é aí que entra o trunfo de Outlast. A narrativa contada por fragmentos. Você encontra arquivos escondidos, relatórios médicos, gravações, tudo mostrando que ali dentro os testes ultrapassaram os limites da ciência. E muito mais do que isso, ultrapassaram os limites da humanidade. Você também descobre a existência do tal projeto Valhalla, um experimento que queria manipular o comportamento humano através de estímulos cerebrais. Eles usavam traumas e o sofrimento para mudar a mente humana, e o resultado foi a criação de algo que não deveria existir, algo que ainda anda solto nos corredores do asilo. Você não consegue ver ele direito, mas ele pode ter certeza que consegue te ver. Você tem uma câmera e só isso. Sem armas, sem soco, sem nada. Sua única defesa é correr e se esconder e torcer para que aquilo que tá atrás de você desista. E é exatamente aqui que o jogo brilha. Ou melhor, ele te quebra. Logo nos primeiros minutos, Outlast te joga no meio do caos. A luz fica piscando, o som ambiente começa a subir, você abre uma porta e do nada, bah, tá na tua cara. Simplesmente um corpo pendurado aparece na sua tela. Aqui nesse jogo, você mal tem tempo pra respirar. Você começa a correr e trilhões de coisas começam a acontecer ao mesmo tempo. E quanto mais você corre, mais a música sobe, mais a tensão aumenta e quando você vê, não acontece nada. E é justamente esse nada que te destrói. Porque Outlast ele não precisa de monstros o tempo todo. Ele te faz correr de sons de passos, ecos de gritos e também de barulho de porta batendo lá longe. Isso tudo vai te preparando, te deixando cada vez mais tenso e quando o susto finalmente chega, ele te pega completamente desprevenido. Vira e mexe, alguém pula por trás de você, te agarra ou alguma coisa assim, você pensa, acabou pra mim, perdi a vida. Mas na verdade você não perdeu a vida. Isso tudo é o jogo querendo entrar na sua mente de todas as formas possíveis. Cada corredor é uma armadilha. Você aprende a olhar pros tetos, pro chão, pros lados. Cada cantinho você fica completamente desconfiado. Porque o pior que tem em Outlast não é o que aparece, mas sim o que você imagina que vai acontecer com você. Tudo que você tem aqui é uma câmera, ela é sua única luz. Mas a bateria, chega uma hora, irmão, que ela simplesmente acaba.
E é aí que o terror, ele te pega de uma forma que você nunca viu antes. Você começa a entender que você precisa gerenciar o seu medo. Você precisa simplesmente economizar bateria. Ou seja, andar no escuro sem enxergar nada, mas confiando somente na sua intuição. Você se esconde embaixo de camas, dentro de armários, mas o jogo, ele nunca vai deixar você relaxar por completo. Porque o tempo todo você tá ouvindo o som daquilo que tá te caçando. O jogo te obriga a viver cada momento em alerta. E você nunca sabe o que é pior. Quando o susto vem, ou a demora dele para aparecer. E nesse momento, Outlast te faz entender uma coisa muito importante. Você não vai vencer o jogo, você vai sobreviver a ele. E quanto mais você foge, mais perto você chega da verdade de Mount Massive. E a verdade, meu amigo, ela é pior do que qualquer outro monstro que você poderia encontrar em algum jogo de terror. Você tá andando pelos corredores do manicômio, a tensão já é insuportável, a câmera tremendo, a luz falhando, os gemidos vindo das paredes, mas o mais impressionante aqui é quando o silêncio reina. Tudo que você escuta são os barulhos dos seus passos, você fica completamente apreensivo, esperando qualquer coisa ruim acontecer. Little fake. And who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Esse cara gigantesco, sem camisa, com essa cara completamente deformada, é Chris Walker. Ele vai te perseguir durante todo esse jogo, irmão. Vai ser um inferno. É sério, o jogo deixa muito claro que a partir daquele momento, ele vai permanecer por ali, e uma hora ele vai atrás de você. Porém, nesse momento, aparentemente você ganhou um aliado, ou talvez mais algum adversário. Esse padre completamente esquisito se chama Martin. Ele diz ser o escolhido e que precisa testemunhar a verdade. Fala que aquilo que tá preso naquele lugar não é apenas carne. Ele diz que é algo chamado de Valheider, mas ele retrata aquilo como se fosse uma entidade, algo além. Talvez algo espiritual. Ele vive falando em fé, em sacrifício e renascimento. E nesse momento o jogo começa a torcer a sua mente. Você tá num hospício, cercado por gente doente, pessoas que tiram a vida aos montes, mas esse cara, esse padre, ele fala como se tudo fosse necessário. Como se esse inferno inteiro que você tá vivendo fizesse parte de algo divino. E sim, ele realmente acredita nisso. E depois disso, obviamente, você começa a reparar em inúmeras coisas. Nos bilhetes, nos desenhos, nos símbolos estranhos escritos com sangue. E uma dúvida começa a crescer na sua cabeça. Será que esse padre é só mais um louco? Ou será que ele tá certo? E em meio a esse caos perturbador, você começa a perceber que talvez você não esteja mais com medo somente de tomar sustos, mas você tá com medo do que você tá prestes a descobrir. Eu sei que você mal teve tempo de processar o que o padre falou, mas aqui não importa, o jogo não espera você respirar. Você continua andando pelo sanatório, mais fundo, mais escuro, e de repente você escuta um estrondo, um barulho de algo quebrando, parede, passos pesados, correntes arrastando no chão. Você corre, se esconde, mas não adianta, a porta explode, e ali tá ele. Um brutamonte de quase 2 metros de altura. E é claro, novamente, é o Chris Walker. A partir daqui, não tem mais volta. Você virou presa. Mas quem é esse monstro? Bom, Chris Walker, ele não nasceu assim. Ele era um soldado, um fuzileiro naval, veterano de guerra, treinado para tirar a vida de qualquer um. E depois, descartado como se fosse lixo. Durante suas missões, Chris começou a mostrar sinais de paranoia. Ouvia vozes, via coisas que ninguém via, mas ele era funcional demais para ser afastado. Foi quando ele foi parar em Mount Massive, como cobaia. E lá, ele foi exposto aos experimentos com o projeto Valheider, um programa secreto da Murkoff Corporation, que queria criar um ser humano melhorado que obedecesse qualquer tipo de ordem através de manipulação neurológica e espiritual. E o problema disso tudo é que Chris já tinha traumas, vozes dentro da cabeça. Quando começaram a mexer com ele, a fronteira entre o real e o imaginário desabou. Ele simplesmente começou a arrancar partes do próprio corpo. A gente vê ele sem nariz, a gente vê ele com a testa funda, sem pele. E também começou a ver esse tal de Valheider. E quando a instalação caiu em caos, quando os portões se abriram e os presos escaparam,
o Chris virou o guardião desse inferno. Ele anda por esses corredores como se ele tivesse numa missão, acabando com todos que ele considera impuros, rasgando suas cabeças, arrancando as línguas, pendurando os corpos, mas não por prazer, e sim por acreditar estar fazendo algo maior, simplesmente pela convicção dele. E pode ter certeza, o jogo faz questão de te lembrar que ele tá te caçando o tempo todo. E quando você finalmente acha que escapou, você sabe que ele não é simplesmente um monstro, e sim que ele foi uma cobaia. E a pergunta que fica na tua cabeça é a seguinte: se ele era uma cobaia e agora virou isso, o que será que fizeram com os outros? Porque o Chris ele pode ser horrível, mas algo pior ainda tá se escondendo nas sombras de Mount Massive. E acredite, você não viu nada ainda. Depois de você ficar escapando do Chris Walker, se rastejar por túneis sujos e se esconder de gritos insanos, você entra em um lugar que não combina com o caos de antes. É um escritório silencioso, frio, tem luzes piscando e diversos documentos ali para você ler. Ao abrir os arquivos, você espera um pouco mais do mesmo. Ficha dos pacientes, históricos médicos, mas não. O que você encontra aqui muda tudo. Essas coisas são, na verdade, relatórios confidenciais da Murkoff Corporation, diagramas cerebrais, testes com privação sensorial e, é claro, anotações sobre um projeto chamado Valheider. E é aí que a sua ficha começa a cair, porque Mount Massive ele nunca foi um hospital psiquiátrico. Ele era um campo de testes disfarçado, uma jaula científica, e os pacientes eram só ratos de laboratório. A Murkoff estava tentando construir algo impossível, um organismo feito de nanomáquinas controladas por impulsos mentais, o Valheider. Mas para isso, eles precisavam de um hospedeiro, alguém com a mente suficientemente perturbada. Eles faziam inúmeras atrocidades com os pacientes de lá, experimentos tão brutais e tão bizarros que você só acreditaria na ficção. Mas a parte mais insana é que nada disso é tão fictício assim. Esses experimentos da Murkoff são inspirados diretamente em um projeto real, um projeto secreto, cruel e profundamente americano. O MK-Ultra. MK-Ultra foi uma operação da CIA iniciada nos anos 50 e seu objetivo era desenvolver técnicas de controle mental. Eles queriam descobrir se era possível forçar uma pessoa a obedecer ordens, mudar crenças, apagar memórias ou até tirar a vida de outras pessoas. E tudo isso usando química e vários abusos psicológicos. Eu não posso citar cada coisa detalhadamente que aconteceu no MK-Ultra porque senão o meu vídeo deve cair, mas o que eu quero que você saiba é que isso só foi descoberto décadas depois, e muitos documentos foram queimados, ou seja, a gente não sabe nem um terço do que eles realmente fizeram. E é exatamente esse eco da realidade que Outlast usa pra te deixar desconfortável. Você vai lendo os relatórios da Murkoff e começa a perceber os paralelos. E é aí que você começa a perceber que o terror desse jogo, ele não tá no sangue das paredes. Ele tá na frieza dos papéis que você encontra. Esses arquivos falam de pacientes com traumas profundos, usados como cobaias, como o próprio Chris Walker, um ex-soldado transformado num monstro irracional após esses experimentos. Outros documentos descrevem perdas de vida por overdose experimental, alucinações coletivas, implantes cerebrais e outras pessoas também tirando a própria vida. Você sabe que tá descobrindo algo completamente proibido e que talvez não fosse a melhor coisa possível a se fazer. A Murkoff, ela não tá simplesmente tentando criar armas, ela tá tentando controlar os humanos. E você ali no meio tá a um passo de descobrir o que nenhum paciente conseguiu contar. A essa altura, se você ainda tinha alguma dúvida se o padre era bom ou ruim, agora você já tem a sua confirmação. Porque esse desgraçado, quando a gente começa a descobrir algumas coisas, quando a gente finalmente começa a achar uma luz no final do túnel pra fugir desse lugar, ele simplesmente desliga os geradores. Porém você vai andando e finalmente encontra um caminho pro sistema de energia. E é nesse momento que a sua esperança acende. É como se sua mente dissesse: vai dar tudo certo, irmão, é só desligar os geradores, escapar por aquela porta trancada e acabou. Mas meu querido, isso aqui é Outlast. E quando a luz acende, é só pra te mostrar o quão fundo você tá nesse inferno. Você vai até o gerador, passa por aqueles corredores bizarros, se esconde do Chris Walker mais uma vez, liga o gerador com o coração disparado, uma vitória, uma pequena, mas é real. Você volta pra onde você tava, o sistema tá online, a porta principal vai abrir. Mas então, o desgraçado do padre aparece e te injeta alguma coisa que faz você apagar. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you.
Você acorda, mas não exatamente onde você deveria. Agora você não tá simplesmente numa sala qualquer. Você tá na ala masculina do manicômio, onde todos os mais doentes ficam lá até hoje. Space! Back! Get back! Get the fuck away from me! Get back and move forward. No, you can't look at me. Esse é o coração escuro de Mount Massive, o lugar onde jogaram os internos mais violentos, instáveis e esquecidos também. A sala onde você acorda, ela é silenciosa, mas basta você dar o primeiro passo no corredor e tudo muda. Você anda devagar, com medo até da sua própria sombra. Cada cela revela um tipo diferente de loucura. Uns te encaram, outros se batem contra as grades, e aí você entende, o verdadeiro experimento de Murkoff não terminou. Ele vive aqui dentro. Você até tenta passar despercebido, mas isso não dura muito. Dois internos te notam. Eles conversam entre si como se fossem predadores que avistaram a presa. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue and liver. They are yours. E pode ter certeza, dois personagens especificamente vão ficar na sua cabeça durante muito tempo. Eles não ficam gritando, não avançam feito Chris Walker, eles só andam lado a lado, com aquele olhar completamente vidrado. Eles não te atacam, e a partir daqui, a atenção não tá no que você vê, mas no que você sente, porque esses gêmeos, eles não somem. Eles voltam, te seguem e ficam sussurrando. O jogo inteiro parece se adaptar para aquele momento. E aí que vem a parte mais desconcertante. Em vários trechos, você precisa literalmente passar entre eles. Eles ficam imóveis nas laterais do corredor, você se aproxima e nada. Eles só observam. É completamente aterrorizante porque você sabe que eles vão atacar, mas não sabe quando. Isso vai destruindo a sua confiança, você começa a se mover mais devagar, evita olhar diretamente para eles, até porque eles parecem olhar de volta. E aí você começa a entrar numa neura, irmão, porque você percebe que eles não estão te caçando, mas aparentemente estão te testando. Eles são diferentes dos outros porque eles falam usando a lógica com clareza, e isso meio que quebra uma das regras do terror, porque eles não são monstros irracionais. Eles são racionais até demais aqui. Falando um pouquinho da gameplay, visualmente o jogo sabe exatamente como usar os gêmeos. A câmera noturna registra suas silhuetas e muitas vezes você os vê antes de ouvi-los. Esse trecho específico do jogo, ele não é feito exatamente de sustos, mas sim de algumas ameaças. Porque você começa a perder o medo de quando você vai perder vida e começa a pensar em como isso vai acontecer. E se você vai conseguir escapar antes que eles decidam que é a sua hora. Opa, meu querido, tudo bom? Pode ficar tranquilo, aqui é um lugar safe. Eu só queria pedir pra você deixar o seu like no vídeo. Peraí, esqueci de encher. Só queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário também pro YouTube entender que você curtiu o vídeo e também, se você puder, se torna membro, que isso me ajuda demais. Agora, pode ficar com o resto. Depois de você escapar desses gêmeos que comem pessoas também, a tensão continua, mas de uma forma um pouco mais silenciosa. Você começa a ouvir ruídos metálicos, carrinhos batendo, rodas de cadeira girando. Chega um momento que você até acha um caminho para subir, só que é nesse momento... You're the right choice here, buddy. Hey, you're the bullshit priests guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old 2-martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Esse é o Dr. Richard Traeger. Ele é carismático, simpático até demais, com aquela quase roupa suja de sangue e uma voz calma. Ele parece mais um apresentador de talk show do inferno do que um médico. You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stance. Ele te puxa, prende sua mão
e começa a falar como se fosse o seu novo melhor amigo. E agora, meu parceiro, começa uma sequência que o jogador nunca mais esquece. Você tá completamente amarrado, você não consegue reagir. E o cara, ele não é simplesmente uma figura monstruosa, ele tá completamente cético e calmo. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? E aqui, meu querido, você tem a pior parte do jogo. Você se sente completamente impotente. Você tá completamente preso, a sua mão não consegue se mexer. O cara vai, pega e literalmente corta os seus dedos. You paying attention? Don't pass that on me. There's a lot for you to absorb. Better, right? Here's some way cheap here. We made the consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself. A pior parte é o som, o grito que faz quando você literalmente vê os seus membros saindo do próprio corpo. Mas relaxa, o jogo ainda vai te dar uma chance. A partir de agora, você tem que fugir do Traeger. Ele não vai correr atrás de você e ficar gritando igual um maluco. Ele vai com calma, porque ele sabe que em algum momento ele vai te pegar. He'll find you. He'll kill you. He's coming now. Traeger! Traeger! Essa perseguição ela é completamente tensa do início até o final, até que chega o momento do último confronto com Traeger. Você engana ele e leva ele diretamente para um elevador, e quando ele entra para tentar te pegar, você ativa a descida, e metade do corpo dele fica ali preso. É o seu momento, você se livrou dele. Depois da morte do Traeger, a tensão muda de tom. O sangue ele ainda tá no chão, a dor na sua mão ainda tá bem presente, mas agora o pior inimigo é o que você não vê. Você começa a encontrar documentos escondidos, páginas antigas, fotos estranhas, assinaturas de um nome que parece o tempo todo. Murkoff Corporation. Eles criaram uma coisa chamada, desculpa o inglês, Morphogenic Engine. Chama, filho. Uma máquina que teoricamente ativa certas partes da mente humana, permitindo que os pensamentos criem matéria. E é aí que entra aquele nome que a gente tá ouvindo o tempo todo, o Valheider. Nos documentos, você descobre que ele foi criado a partir de um paciente chamado Billy Hope. Com o tempo, a conexão entre eles ficou tão intensa que seus pensamentos se separaram do corpo, nascendo assim o Valheider, uma entidade invisível, capaz de atravessar paredes, de despedaçar corpos e que se alimenta da mente do hospedeiro. E isso não é um fantasma, mas sim um monstro feito pela mente doentia de um humano. E é claro, o pior é que ele ainda tá solta pelo manicômio. A essa altura no jogo, você não só entende isso pelos papéis que você vai lendo, você literalmente vê o Valheider em ação. Já tá tudo um caos, temos pessoas sendo jogadas contra a parede, corpos flutuando, luzes piscando, gritos ecoando pelos corredores vazios, e aí quando você menos espera, um rosto familiar reaparece. É o Padre Martin. You are. We will join the Wall Rider in just a moment. Agora ele aparece de novo, só que mais perturbado do que nunca, falando sobre redenção, sacrifício e a revelação divina. Ele acredita que Valheider é uma entidade sagrada e que a gente foi enviado para libertar ele. E é aí que ele acaba fazendo uma das maiores oferendas. Ele se crucifica vivo na sua frente e pede para você gravar tudo com a sua câmera para mostrar para o mundo. A imagem é grotesca, os fiéis estão à sua volta, mas o jogo te força a continuar, a passar por cima do sangue e seguir em frente, porque aqui você já entendeu que não tem mais volta. A descida para o subsolo da Murkoff já foi um choque, mas nada te prepara para o que vem agora. No coração daquela estrutura metálica, fria e silenciosa, você encontra o que parece ser o cérebro daquele pesadelo. Corredores cheios de corpos, sistemas avançados demais para um manicômio, e telas que mostram uma palavra que já apareceu antes nos arquivos, motor morfogênico. E é nesse momento que você encontra ele, Dr. Rudolf Wernicke. I know. I am supposed to be dead. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left. Because of Billy. It
takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Velho, frágil, de cadeira de rodas, mas ainda com aquele olhar de quem sabe demais. Só que ali ele não se esconde, muito pelo contrário, ele fala com você. Quase como se estivesse esperando por esse momento. Ele é o principal cérebro daquela operação maligna. Tudo fazia parte de um projeto, eu não posso falar a palavra, mas é da Alemanha de bigodinho, após aquela segunda coisa mundial. E aqui, assim como na vida real, a CIA tentou replicar isso 50 anos depois com o projeto MK-Ultra. Só que a Murkoff Corporation aperfeiçoou. E como eu já disse, para esse projeto dar certo, eles precisavam de uma mente completamente vulnerável. Foi aí então que surgiu Billy Hope. O Billy, ele era só um garoto quando foi internado. A mãe dele vendeu ele para Murkoff por precisar de dinheiro. A Murkoff dizia que iria tratar o garoto, mas na verdade, aquilo era tortura. Eles deixaram Billy isolado, injetaram substâncias químicas, forçaram privação de sono, exposição constante a ruídos e estímulos extremos. Eles queriam transformar os sonhos dele em arma. E realmente deu certo. Wernicke explica que, no centro do motor morfogênico, Billy se tornou o hospedeiro perfeito. Seu corpo deitado em uma cápsula, sua mente desperta num estado entre o sono e a morte, conectada à máquina que traduziam seus pensamentos em algo físico. E isso, meus amigos, era o Valhaider. E é aqui que entra a parte mais bizarra, porque Billy via Wernicke como uma espécie de pai. A única figura constante, a única voz que falava com ele. Por mais que fosse uma espécie de monstro, para Billy, ele era tudo que ele tinha. Wernicke sabia muito bem disso e usava essa ligação como ferramenta. Ele manipulava, incentivava e testava os limites dela. Você meio que entende nesse ponto que Valhaider ele não é bem uma criatura, e sim a dor do Billy. É o sofrimento dele encarnado e o grito de uma criança que foi mutilada pela ciência e pelo abandono. Porém aqui, muito velho, bem debilitado e prestes a partir, o Wernicke ele pede para você encerrar o ciclo. He will spread if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here with your death. More than anything, I want to rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Ele diz que o único jeito de acabar com Valhaider é desligando as máquinas que mantêm o Billy vivo. Mas ele não diz isso com remorso. Ele diz isso como quem encerra um experimento. Para ele, Billy era só mais um número no relatório. Porém aqui você sabe o que você precisa fazer. Isso não torna a escolha mais fácil. Desligar o suporte da vida é matar alguém que nunca teve chance. Mas não fazer nada é permitir que esse inferno continue. Você entende ali que o projeto nunca foi sobre o Billy, ele era só uma ponte, ele era só o começo. O Valhaider, ele pode sobreviver sem ele. Aqui começa a luta contra o chefão final, e você apanha muito, porque não tem nada que você possa fazer contra essa criatura que é muito mais forte do que você. Aqui é um dos momentos do jogo que você mais sente que você não vai conseguir, que você simplesmente vai perder a vida e o jogo vai acabar. Só que ali, talvez por sorte, você simplesmente consegue fugir, cambaleando, ferido, mas você tá conseguindo sair de lá. Becomes a host. Jesus, God, what is that thing? Aqui você não vê nada, mas você escuta os sons dos corpos dilacerados. E pelo que o jogo mostrou, o Valhaider, ele tá vivo, só que agora dentro do seu próprio corpo. E é exatamente assim que termina Outlast. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui se você ainda não deixou, se inscreve no canal, aquelas coisas todas. Esse vídeo deu muito, mas muito trabalho, então... Muito trabalho. Muito trabalho, a produção tá cansada. É, né? A produção, coitada da produção. Então assim, por favor, tudo que eu te peço, compartilha com alguém que você acha que possa gostar desse vídeo, ou que curte Outlast ou jogos de terror. Por favor, isso vai ajudar demais o meu trabalho, tá bom? É isso, galerinha, eu vou ficando por aqui. Um beijo e lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano? Que voz é essa? É a vozinha que você faz. E o resto, mano? Mini. E o resto, mano? Faz com a tua voz, porra. E o resto, mano? Ah, mano, o resto aqui...
Eu não vou fazer mais voz fina. O resto aqui se for.